grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos, na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor, que eu saiba plantar caridade e amor, que eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos... Boa noite a todos. Está dando para ouvir aí do fundo? Então vamos lá. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Muito mais do que uma aula, muito mais do que uma reflexão, é um tratamento espiritual. É a oportunidade que nós temos de nos desligarmos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas preocupações. E através de um silêncio exterior e interior, nós vamos nos conectando com a nossa essência. E toda vez que nós aprendemos a nos conectar com a nossa essência, com a nossa individualidade, vamos nos conectando com tudo. Vamos nos conectando com Deus e todas as suas leis. É um momento que nós somos muito mais individualidades do que personalidade. É um momento que estamos juntos com um plano maior, no mesmo universo dimensional. É um momento que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos olhando para o mesmo objetivo: crescer como seres humanos. Que a vida que nos deu a oportunidade, temos a gratidão com todos aqueles que fazem parte desta jornada, que já fizeram parte e que farão parte. Todos, de alguma forma, nos ensinam a ser um pouquinho melhor. Que possamos aproveitar a cada momento, a cada situação, para que aprender um pouco mais, principalmente em relação a nós mesmos. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a Raul Teixeira, a tantos espíritos que têm nos ajudado a ampliar um pouquinho mais os nossos horizontes, baseado na filosofia, na ciência e na religião. Mas que possamos, nesse momento, olhar para dentro de nós mesmos, sentir a nossa alma, o quanto somos amados, como somos protegidos, envolvidos, intuídos, e que Deus também confie em nós, que possamos aproveitar todas as oportunidades, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem 5 capítulos que falam sobre as bem-aventuranças. Nós vamos esticar um pouquinho mais, nós vamos falar sobre as 8 bem-aventuranças. Então, o que está no Evangelho e o que não está no Evangelho. Tudo bem? Então, ficaremos várias semanas estudando sobre as bem-aventuranças. É conhecido como o Sermão da Montanha, o Código do Monte ou o Sermão do Monte. A primeira vez que eu vi Sermão da Montanha, aí vai pesquisar, exatamente Deus, Jesus no caso, não subiu em uma montanha para passar o Sermão do Monte. Ele subiu em um pequeno relevo. Existiam centenas de pessoas à sua volta, ele só sobe como se fosse um degrau, um pequeno barranco. E aí ele começa a falar sobre o Sermão da Montanha. Então não fazia muito sentido na primeira vez o Sermão da Montanha. Mas quando a gente começa a analisar ponto a ponto, o que ele quis dizer é uma verdadeira montanha, é uma verdadeira escalada. Então se preparem, né? Que é íngreme. A escalada do Sermão da Montanha é uma escalada. É como se nós fôssemos subir realmente uma montanha. E vai exigir muito esforço, muito sacrifício, muita reflexão, pausa para respirar. Quer dizer, é como literalmente a nossa alma, o nosso espírito pudesse subir degraus, subindo degraus. Se fosse uma montanha que fosse cortada em degraus, e esse degrau, a linha horizontal desse degrau, vocês imaginam isso, tudo bem? A linha horizontal significa estágio, a linha vertical significa evolução. Então, dentro de um mesmo degrau, eu tenho vários subdegraus. Entenderam ou não? Então não quer dizer que eu vou em linha reta aqui e subo aqui, não é assim que funciona. O mesmo degrau eu tenho subdegraus.
Toda linha horizontal significa estágio, eu estou naquele estágio. Toda linha vertical significa evolução. Dá para vocês imaginarem alguma coisa assim? É como se fosse isso aqui, ó. Ok? Esses degraus. Então, cada degrau tem o seu subdegrau dentro dele. Então, eu estou no primeiro. Então, quando eu estou no primeiro subdegrau daquele degrau, interessante, né? Eu vou subindo, 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 subindo. Quando eu estou no último subdegrau daquele degrau, eu estou no primeiro do próximo. Entenderam ou não? E aí, sucessivamente. Então, é uma sequência de virtudes. É uma sequência de virtudes. Só que para compreender o Sermão da Montanha, por isso, e foi de propósito, né, que quando Allan Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe 4 capítulos. Então é necessário que nós tivéssemos estudados os primeiros 4 capítulos para entrar nas bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Isso também está em Mateus 5, de 3 a 11. Então, se alguém quiser pesquisar na Bíblia, onde eu vou encontrar o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte na Bíblia? Está em Mateus 5, 3 a 11, ok? Como referência. Quando a gente começa a olhar o Sermão do Monte, tanto, que tem um hindu, todos vocês já ouviram falar dele, chamado Mahatma Gandhi. Ele não é cristão, não era, né? Talvez não continue nem sendo até hoje, até porque isso não é a questão. Mas quando ele, um hindu, entrou em contato com o Sermão do Monte, ele disse uma frase que ficou gravada no subconsciente coletivo. E a frase é exatamente essa: se toda a literatura espiritual perecesse e só salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Imagine, que profundidade que um hindu não cristão analisa o Sermão da Montanha, e nós sabemos que Mahatma Gandhi é um dos espíritos mais evoluídos que a Terra já recebeu. Então ele, analisando o Sermão da Montanha, ele sai com essa frase: se toda a literatura espiritual perecesse e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Interessante essa frase, principalmente de um não cristão, para vocês perceberem a profundidade do Sermão da Montanha. Jesus era o próprio Sermão da Montanha, ele era a materialização do Sermão do Monte. Ok? A gente fala assim, né? O Evangelho de Jesus. Não existe Evangelho de Jesus, porque Jesus já é o próprio Evangelho. Vai falar o Evangelho de Marcos, de Mateus, de João, aí está tudo bem. Mas falar Evangelho de Jesus, não. Até porque ele não deixou nada escrito. Segundo, ele é o próprio Evangelho. Então, Jesus é o próprio Sermão da Montanha. Então, uma sequência de virtudes. Ele é o máximo do máximo que nós podemos imaginar de cada virtude. É até difícil para nós definir Jesus. É até difícil para nós definir Jesus. Ok? Por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o tipo mais que perfeito que Deus mandou para a Terra para servir de modelo e guia? A resposta mais curta: vede Jesus. Vede Jesus. Interessante. Um exemplo, o melhor exemplo de ser humano que nós podemos ter. De ser humano. O problema é que no nosso inconsciente, o nosso subconsciente, nós olhamos Jesus como um ícone religioso. Ele é muito mais do que isso. Mas ele é muito mais do que isso. Tem aspectos de Jesus que nós estamos conhecendo agora. Agora. Por que só agora? Porque só agora nós temos condições psicológicas, intelectuais, científicas para entender esse personagem chamado Jesus. Então ele é um código ético-moral de alcance universal. Então o Sermão do Monte não é um rótulo, é muito mais do que um rótulo. É um código ético-moral de alcance universal. Não existe ninguém de qualquer religião que não estude o Sermão do Monte e que não encontre nele verdadeiras lições, grandes lições, como se fosse um guia realmente. Ok? Então vamos lá. É o coração do Evangelho. Então o Sermão do Monte também é considerado como o coração do Evangelho. É um poema de amor. O Sermão do Monte é um poema de amor. E é um jogo de ação e reação. Então algumas definições do Sermão do Monte. Então, antes de a gente começar a estudar o Sermão do Monte, é interessante que a gente tenha essa base. O que nós vamos estudar?
qual será que de todas as virtudes, qual é a principal? Qual é a principal? Qual é a mais difícil? Qual é a mais difícil? Qual é a principal? É exatamente a primeira. Sair do chão, sair da inércia, não é isso? A partir do momento que você entendeu a primeira, não que as outras sejam fáceis, não são, mas são menos difíceis. E todas as virtudes, elas se desenvolvem concomitantemente. O que significa concomitantemente? À medida que você vai trabalhando uma, as outras vão criando raízes dentro de você no mesmo tempo. Deu para você entender ou não? Então veja, Jesus é o próprio. Para uma melhor compreensão do Sermão do Monte é necessário compreender 4 pilares, ou as quatro primeiras lições do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 1, diz assim: eu não vim destruir a lei. Isso é uma frase de Jesus. O que será que ele quis dizer? Eu não vim destruir as leis. De que lei ele estava falando? Interessante isso. Ele estava falando justamente da lei divina ou natural. As leis que regem do micro ao macro. Todas as leis, não só das leis da natureza, mas todas as leis sociais. Então existe uma lei natural ou lei divina que acaba envolvendo a todos. Todos nós estamos mergulhados nessa lei. Por exemplo, um religioso devoto está fazendo o mesmo trabalho que um cientista no seu laboratório. Deu para vocês entenderem ou não? O que significa a lei natural e divina? Porque os dois estão buscando o quê? O benefício da humanidade. Os dois estão agregando valores, cada qual na sua posição, mas os dois estão basicamente fazendo a mesma coisa. Então, aonde é o templo, aonde é a igreja? É o planeta Terra como um todo. Olha como amplia esse nosso horizonte. Então, aquele religioso, devoto, caridoso, que trabalha pelo bem da comunidade, está fazendo o mesmo trabalho que aquele cientista que está buscando a cura de uma doença. Olha, essencialmente eles estão fazendo a mesma coisa, em campos não opostos. Não opostos, em campos diferentes. Pode falar. Eu tinha uma interpretação diferente, eu não vim destruir a lei. Sim. A minha interpretação é a da maioria das pessoas. Sim. Que os religiosos exatamente isso. em cima da lei que Moisés tinha trazido. Exato. Eu imaginava dessa forma, então você trouxe uma nova... Eu posso até falar para vocês que a doutrina espírita nos decepciona sobre vários aspectos. Quando eu achei que eu entendia alguma coisa, ela vai lá e fala, não é bem assim, é muito mais do que isso. Ela amplia os nossos horizontes, né? Ela amplia. Então, a sua interpretação não estava errada, ok? Mas chegou um momento que a gente tem que ampliar um pouquinho mais as leis divinas. Por exemplo, lei da reprodução. A lei da reprodução é uma lei universal. Todos os planetas têm a lei da reprodução, mas está adequada às características químicas e biológicas de cada planeta. Mas a lei da reprodução é para o universo todo, só que está adaptada àquele planeta, àquela necessidade. Por exemplo, por que será que o nosso planeta Terra está aproximadamente 150 milhões de quilômetros distantes do Sol? Já pararam para pensar? Alguém calculou isso e colocou o planeta Terra a aproximadamente 150 milhões de quilômetros distante do Sol. Porque nessa distância, a água ficaria em estado líquido. Se fosse mais para frente, gelo. Se fosse antes, seria vapor. A vida seria outra. Vocês concordam ou não? Então, a água em estado líquido é a vida que nós conhecemos. Entenderam? Então, o universo é matemático, não está aleatório. Cada planeta, cada sistema está exatamente no lugar onde deveria estar. Cada distância é milimetricamente calculada pelos assessores diretos do Cristo. Do nosso Cristo, não necessariamente, porque o nosso Cristo tem a ver com o nosso sistema solar. Esse que nós chamamos de Jesus é um Cristo frente a milhões de Cristos. Então existem milhões de Cristos, ou bilhões de Cristos, ou trilhões de Cristos, do jeito que vocês quiserem. Você tem um Cristo planetário, você tem um Cristo solar, você tem um Cristo galáctico e você tem milhões de galáxias. Entenderam? Ampliou um pouco mais? Então, desses Cristos, nós só conhecemos um. Demos o nome dele quando ele encarnou, demos o nome de Jesus. E os Cristos, para quem não sabe, os Cristos mais próximos de nós, eles se reúnem no sol, de tempos em tempos. Eu fico imaginando como é que é a conversa deles.
quente, no mínimo. No mínimo, a coisa deve ferver lá, com certeza. Porque eles se reúnem, porque no Sol? Porque eles aproveitam toda a energia do Sol e emitem os seus pensamentos, as suas vibrações, mais toda a energia que o Sol emana para os planetas. Entender? Um dia nós vamos participar de uma reunião dessas. Vai demorar um pouco. Calma, calma, pessoal. Calma, calma. Vai demorar uns bilhões de anos, mas querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, Deus nos criou nesse sentido. Deus nos criou nesse. Por isso que Jesus disse, farás o que eu faço e muito mais. Faz sentido a frase agora ou não? Se ele disse para nós, há mais de 2000 anos atrás, farás o que eu faço e muito mais, essa é a lei da evolução. Essa é a lei da evolução. Todos, absolutamente todos, nascemos simples e ignorantes, não no mesmo tempo, e todos chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Então todos nós chegaremos à condição de Cristos planetários, Cristos solares, Cristo galáctico, isso vai longe. Não precisa ter pressa, temos uma eternidade inteira pela frente. Então, pressa é algo que não precisa, tá? Tudo bem? Então, eu não vim destruir a lei, é exatamente isso. Eu estou falando da lei das micropartículas atômicas às grandes galáxias, as leis civis, as leis disciplinares, à medida, olha que interessante isso, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, as nossas leis vão mudando, né? Por que será? E vão ficando mais próximas do Evangelho. Já repararam isso ou não? À medida que a humanidade evolui moralmente, as suas leis mudam. Elas passam a ser bem menos punitivas e bem mais educativas. Bem mais educativas. E vai se aproximando das leis maiores, das leis do amor. Quando eu falo lei maior, eu estou falando da lei de amor. Então, à medida que nós vamos evoluindo, as nossas leis também vão modificando. Isso é um processo natural. Normal, tudo bem? Então eu não vim destruir a lei, até a forma que Jesus nasceu é como qualquer criança nasce, tudo bem? E por quê? Porque foi Ele que determinou como seriam todas as leis do planeta Terra. Ele era o Cristo planetário. Então quem determinou junto com os seus assessores foram Ele. Então se eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a todas elas. Entenderam? E por que ele não batia de frente aqui, batia de frente? Ele batia de frente, mas em outro sentido. Porque ele sabia que naquele momento existia um conjunto de leis que ele também tinha que respeitar. Eu fico imaginando uma cena, que vocês já ouviram falar, quando ele foi preso, né, que amarraram a mão nele, e aí Pedro, num ato impulsivo, você deve conhecer esse fato, tira uma espada e corta a orelha do soldado. Lembram disso? Já ouviram falar disso? Ele amarrado, tá? Ficou muito chato isso. Ele pega a orelha, põe no lugar, tá tudo certo e continua amarrado. Se coloca no lugar do soldado. Entenderam ou não? E chama a atenção de Pedro, inclusive. Ele chama, recompõe a orelha do soldado na hora, deixa exatamente como estava, continua amarrado. Deve ter sido muito constrangedor essa cena. Porque era Jesus. Entenderam ou não? Eu não vim destruir a lei. Naquele momento ele estava sendo preso. Ele podia ter soltado as suas mãos? Poderia. Mas não soltou, porque ele estava cumprindo a lei. Então eu não vim destruir a lei, significa exatamente isso. Respeitar as leis. Fazer o seu melhor dentro daquilo que é possível. Ok? Segundo, meu reino não é deste mundo. Aí precisamos rever isso daí. Mas de que mundo ele estava falando? Se foi ele o idealizador do planeta Terra. Então, meu reino não é desse mundo, desse reino de orgulho, de prepotência, de vaidade, de arrogância. Então, meu reino não é desse mundo de orgulho, de vaidade, de prepotência. Sim, mas o planeta é. Deu para você entender ou não? Não é desse mundo de ilusão. O reino de Jesus não é desse mundo de ilusão, mas é do mundo de amor. Então, o planeta Terra, ele é divino desde a sua constituição. Ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Segundo a astronomia, nosso planeta Terra está na metade da sua vida. Então, ele tem mais 4,5 bilhões de anos. Planetas nascem, planetas morrem. Ok? Algum problema nisso? Nenhum, porque nós somos cidadãos do universo.
O planeta Terra é só uma escola entre bilhares de escolas. Então tem planetas nascendo nesse momento, tem planetas morrendo nesse momento. Nosso planeta Terra está na metade da sua vida. Segundo os cientistas, tem mais 4,5 bilhões de anos o nosso planeta Terra. Tudo bem? Então veja, quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ele não estava falando do reino de ilusão, de orgulho, mas sim de um reino muito maior do que isso. Tudo bem? Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele saiu com essa também. Aí nós podemos analisar esse terceiro capítulo por 3 ângulos diferentes. O ângulo filosófico, o ângulo científico e o ângulo religioso. Eu só estou recordando as primeiras 4 aulas. Okay? Posso até fazer perguntas para vocês que vocês têm resposta, sim? Ok? Só estou recordando. Então, quando se fala sobre o aspecto científico, são o quê? São os planetas, são os sistemas, são as galáxias. Há muitas moradas na casa do meu pai. O que são os planetas, os que são os sistemas, o que são as galáxias? Aí vem a pergunta, para que serve toda a matéria disseminada no universo? Toda. Ela só tem um objetivo. Servir de morada para nós. Olha, é interessante. Desde as subpartículas atômicas das grandes galáxias, a matéria disseminada no universo só tem um objetivo, só atende a uma situação, nos servir de morada de alguma forma, morada interna e morada externa, entenderam? Aí vem a pergunta, posso fazer? A matéria evolui? Um de cada vez, pessoal, calma. A matéria evolui? Oi? Então, a resposta é exatamente isso. A matéria não evolui. Ela é modificada, ela é transformada, né? Mas ela pode voltar no seu estado de origem. Vocês concordam ou não? Certo? Tudo que pode voltar no seu estado de origem não evolui. A matéria pode voltar, ela pode atender N necessidades, mas ela pode voltar a ser a origem. Por exemplo, a matéria que constitui o nosso corpo físico hoje, depois que o nosso corpo físico morrer, o que vai acontecer com essa matéria? Para onde ela vai? Do corpo físico. Ela volta para a natureza. Para quê? Para dar forma a outros corpos. Concorda ou não? Pode ser inorgânico, pode ser orgânico, pode ser do reino vegetal, pode ser do reino animal, pode ser do reino nominal. Pouco importa, é matéria. Ela volta para a natureza. Perceberam como ela não evolui? Quem evolui é o espírito. A matéria ela pode ser modificada, ela pode ser transformada, ela pode ser desagregada, ela pode estar em vários estágios. Concorda que ela pode se apresentar de vários estágios diferentes? Sólida, líquida, gasosa, ultrarradiante, radiante e aí sucessivamente. A matéria elementar chama fluido cósmico universal, ou energia cósmica universal, ou campo cósmico universal. Dependendo do século, você vai colocando a palavra para atender. Entendeu? Então, na época de Kardec, falava em fluido cósmico universal. No século XX, já se fala em energia cósmica universal. Hoje podemos falar em campo. Não tem problema. O interessante é entender o conceito. Então, a matéria não evolui. Quem evolui é o espírito. Princípio espiritual e espírito. São 2 estágios. Princípios espirituais e espírito. Nossos irmãos mais novos, os animais, são nossos irmãos mais novos. São princípios espirituais. Nós somos espíritos. Anjos, arcanjos, Cristos, assim, são os nossos irmãos mais velhos. Entenderam ou não? Mas somos todos irmãos. Aí Emmanuel traz uma frase que dói um pouquinho no nosso orgulho. Aliás, várias frases de Emmanuel doem um pouco no nosso orgulho. E é uma frase de Emmanuel, que é o orientador do Chico, falava assim: e Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. Dói no nosso orgulho, não dói não? E Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. É lógico que vai dar para cada um de acordo com o seu momento, de acordo com a sua necessidade. Mas os 2 são filhos de Deus. Entenderam ou não? Os 2 são criação de Deus. O princípio espiritual, no início do seu processo evolutivo,
e o outro já está caminhando há bilhões de anos dentro do seu processo evolutivo. Ok? Então temos a evolução se dá em mundos materiais, depois se dá em mundos espirituais, depois os espíritos não precisam mais de mundos para evoluir. Eles evoluem no próprio universo. Eu fico pensando onde que mora o Cristo. Em que planeta ele está? Ele não está em planeta nenhum, e ao mesmo tempo que ele está em todos. Entenderam? Então, aquela frase que nós já escutamos, quando será que ele vai voltar? Eu me pergunto, mas quando que ele foi? A pergunta não é quando ele vai voltar, quando que ele foi? Ele nunca foi. Ele está conosco há 4,5 bilhões de anos. E continua conosco do mesmo jeito. Ele encarnou uma vez, aí numa personalidade que nós chamamos de Jesus, para dar exemplo, a própria materialização do amor. Jesus nada mais é do que o amor materializado numa forma humana para nos servir de exemplo. E ele sabia que ia levar milhões de anos. Milhões de anos. Por isso que ele falava em parábolas. Porque as parábolas têm esse poder de atravessar a barreira do tempo. E à medida que você vai se aprofundando, à medida que você vai evoluindo, você olha a mesma parábola, a mesma história, com outra interpretação. Então nós vamos fazer o quê? Uma releitura da mesma história de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás e de hoje. E daqui 1000 anos? Eu vou pegar a mesma parábola. Daqui 1000 anos, 2000 anos ou 5000 anos, nós estaremos estudando o Sermão do Monte, com outra interpretação. Entenderam ou não? Quer dizer que essa está errada? Não, claro que é evidente que não. É evidente que não. Mas de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais espiritualizada. Então, há muitas moradas na casa do meu pai, os planetas físicos é uma delas. Na questão filosófica, dentro do próprio planeta, nós aqui, dentro do próprio planeta, somos 7 camadas espirituais. Nós estamos em uma delas, chamada crosta. Então nós temos abismo, subcrosta, crosta, artes em geral, umbral. Pulei o umbral, que coisa boa, já pulei o umbral. Então vamos lá, vamos começar de novo. O abismo, a subcrosta, a crosta, o umbral, onde ficam as colônias espirituais, artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta. Jesus está acima disso. São 7, tá? Não diria nem a 8ª, porque não existe a 8ª, ok? Mas ele está acima da 7ª. Acima da 7ª. Então são camadas espirituais, são camadas vibracionais. Vibracionais. O que são camadas? Aquilo que a gente vibra. Aquilo que a gente vibra. Aquilo que a gente sente, a gente pensa. Aquilo que a gente pensa, a gente vibra. Aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Entenderam? É assim que funciona. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós, não para nos punir, mas para nos educar. Nossa evolução tem a ver com essa... Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas se eu evoluir, eu vou estar no... Sem dúvida nenhuma. Então veja, estamos na crosta, na condição de encarnados. Aproximadamente 8,5 bilhões. Nas 7 camadas são aproximadamente 30 bilhões. Na nossa condição, 8,5 bilhões. Os 8,5 bilhões de habitantes da crosta, na condição de encarnados, são iguais? Olha, interessante. Tem as mesmas necessidades básicas, claro, né? Mas são diferentes. São diferentes. Então tem alguém ali vibrando na subcrosta, tem alguém vibrando na crosta, tem alguém vibrando no umbral. E mesmo cada camada dessa é dividida em subcamadas. Você tem um umbral grosso, um umbral médio, um umbral fino. As colônias espirituais ficam todas no umbral fino. Então nosso lar, colônia das flores e tantas colônias, né? Conhecemos 25 colônias, ficam todas no umbral fino. Então, as colônias espirituais são colônias de refazimento. Aí, às vezes, você escuta assim, como eu gostaria de morar em nosso lar, ou na colônia das flores, ou nessa colônia, ou naquela colônia. Então, lá não é um lugar para morar. Lá não é um local para morar, lá é um grande hospital. Ninguém mora num hospital.
ok? São colônias de refazimento. Quem assistiu o Nosso Lar, no filme, ou leu o livro, ou os dois, vai entender exatamente do que eu estou falando. Chega um momento que você precisa ou ascender, subir, ou encarnar. Em que percentual isso? 95% dos espíritos de qualquer colônia espiritual encarnam. Somente 5% sobem. Entenderam ou não? Pro degrau de cima. Então, 95% dos espíritos encarnam, ou reencarnam, né? Porque encarnar mesmo, o único foi Jesus, que encarnou uma vez só. Uma vez só, uma única vez. Nós não, já reencarnamos centenas de vezes e tem mais algumas centenas de vezes para reencarnar. Algum problema? Nenhum. Nenhum. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Faz parte. Então você pode estar até encarnado na crosta e vibrando em artes em geral. Entenderam? Então não importa em que, onde você está, o seu espírito está, a sua alma, o que você está vibrando, quais são os seus sentimentos, qual é o seu propósito, qual é a sua proposta, quais são os seus objetivos. Então aí já não é mais um mundo físico, é a questão filosófica. Então há muitas moradas na casa do meu pai. Olhando pelo aspecto filosófico, é aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente se envolve, aquilo que faz diferença para nós ou não. Tudo bem? Pode falar. Vai chegar algum momento que não vai mais precisar reencarnar? Vai, a gente vem como missionário daí. Entenderam ou não? Olha, interessante. Se for pensar em reencarnação, não tem fim. Não tem fim, não tem fim. Então o que acontece com os espíritos que não precisam mais reencarnar num planeta de provas e expiações? Porque num planeta de regeneração nós vamos ter que reencarnar muito. Ok? Mas chega um momento que você não precisa mais reencarnar num planeta de provas e expiações. E aí você pede para ver. Contrassenso, né? Eu não vejo a hora de ir embora, que vou pedir para voltar. Que contrassenso é esse? E por que será que esses espíritos pedem para voltar? Por que será que esses espíritos que não precisariam mais reencarnar num planeta de provas e expiações, reencarnam? Para ajudar alguém? Também. Mas para... O que seríamos de nós sem eles? Eles são verdadeiros exemplos. Deu para você entender ou não? Por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá. Vocês acham que ela é de um planeta de provas e expiações? Não. Um Frei Damião, vocês acham que é de um planeta de provas e expiações? Uma Irmã Dulce, vocês acham que é de um planeta de provas e expiações? Um Chico Xavier. Veja, eu estou falando só nessa área, fora na área científica, na área filosófica que também. E por que eles vêm? Amor, né? Pelo amor. Deu para você entender ou não? E acaba que com isso... Só que tem um detalhe, tá? Quando esses espíritos reencarnam entre nós, né? A estrutura cerebral deles é diferente. Nós temos, dentro da nossa estrutura, nós temos o reptiliano, o córtex e o neocórtex. Tudo bem? O reptiliano, o próprio nome diz, réptil de animal, instintivo, bateu, levou. Já ouviram falar disso ou não? Já fizeram isso alguma vez? Não. Faz tempo já, né? Então, nossa primeira estrutura cerebral tem a ver com o instinto de conservação. Ok? O neocórtex tem a ver com os nossos interesses imediatos. Também são importantes. O córtex. O intermediário. Mas o neocórtex é a nossa parte ser humano. O córtex é a nossa parte humana. O neocórtex, novo córtex, é a nossa parte ser humano. Esses espíritos já trabalham no neocórtex há muito tempo. Até a dor que eles sentem é diferente. Não que eles não sintam, mas a dor é com muito menor intensidade. É coisa chata isso. É verdade isso. Porque o nível de vibração deles é tão alta, dentro da nossa estrutura, claro, né? Que a todo momento eles trazem uma felicidade, um equilíbrio, uma serenidade dentro deles, que o próprio organismo dele produz hormônios em excessos. Oxitocina, serotonina. Então vejam, eles estão sempre vibrando amor, paz, alegria, caridade. Eles estão sempre buscando o lado bom da vida. Então a própria estrutura dele trabalha de outra forma. Não que eles não sintam, não é isso.
Mas a forma de sentir deles é diferente da nossa, porque eles usam basicamente o neocórtex. Então eles vêm como missão. Pode ser uma missão familiar? Pode. Pode ser uma missão dentro de um bairro ou dentro de uma cidade? Pode. Então eles vêm justamente para aprimorar ainda mais e nos servir de exemplos. O que seríamos de nós sem os exemplos desses espíritos? Pode falar. Pode falar. E mesmo um espírito evoluído como esse, se ele resolve voltar para ajudar, por amor e tal, ele vai evoluir ainda mais? Mais ainda. Ele aprimora. Deu para você entender ou não? Ele aprimora. É identificado. Sim. Jesus diz, eu vim, vou falar, e muitos não vão entender nem ver. E a mesma coisa acontece com espíritos evoluídos. Mesma coisa. Do lado da pessoa, Mesma não coisa. presta atenção, entende o que está passando, Não percebe, porque é o momento de cada um. É o momento de cada um. Você ia fazer uma pergunta? Pode fazer. Como que é o processo de passagem dos 5% que não precisa reencarnar? Como que é? Eu nunca só desci, eu nunca subi, tá? Então eu não sei exatamente como sobe. Mas é muito mais leve. Não, aí eles sobem para outras camadas, mas quando eles reencarnam como missionários, como exemplo, né, o processo é igual. Não vêm destruir a lei. Então, quando esses missionários descem, estou usando a palavra descer só como uma forma figurada, tudo bem? Só para a gente conseguir visualizar isso. Okay? Então, quando os missionários eles vão reencarnar como missionários, independente se está na área da filosofia, da ciência ou da religião, ok? A gente fica imaginando eles só na área da religião. Não, eles estão também na filosofia, na ciência e nas artes também. Ok? Então o processo reencarnatório deles é igual ao nosso, o corpo é igual ao nosso. Ok? O corpo de Jesus era igualzinho ao nosso. Tinha fome, tinha frio, tinha sede, porque é um corpo. Não vim destruir a lei. Deu para você entender ou não? Então, agora, quando eles sobem, eles vão para a camada superior. Eles vão para a camada superior. E é interessante, né? Porque quando eles estão no ápice do processo evolutivo deles, daquele degrau, eles são os seres mais primitivos do próximo. Entenderam ou não? Então vamos lá, estou no planeta de provas e expiações, é uma horizontal, certo? Vou subindo, vários subdegraus. Quando eu chegar no meu melhor de provas e expiações, cheguei no meu melhor de provas e expiações, eu sou o espírito mais evoluído da condição de provas e expiações, tudo bem? Eu sou o espírito mais primitivo de regeneração. Entenderam ou não? Aí quando eu vou subindo, cada degrau são 7 subdegraus. Vocês saberem quantos subdegraus são? São 7, ok? Quando eu chego no último subdegrau de regeneração, eu sou o top de regeneração. Eu sou o espírito mais primitivo do mundo feliz. Mais 7 subdegraus. Deu para você entender? Você consegue visualizar isso ou não? Pode falar. Eles vêm com investimento também, nem a gente? Sim, porque o que acontece? O esquecimento se dá pelo abafamento do corpo físico sobre o corpo espiritual. Nosso corpo espiritual pesa na sua densidade aproximadamente 1000 vezes menos que o corpo material. Então, um corpo de 70 quilos pesa 70 gramas o corpo espiritual. Então, você pega 70 quilos e põe em cima de 70 gramas. Abafa ou não abafa? É 1000 vezes mais. Então, as lembranças existem, mas elas estão abafadas. Porém, esses espíritos têm uma condição espiritual mais elevada, então a conexão com a espiritualidade é mais fácil. Deu para você entender ou não? A mediunidade ou o sexto sentido deles é mais aprimorado. Entenderam? Então, por exemplo, a mediunidade de Madre Teresa de Calcutá era igual à mediunidade de Chico Xavier. Só que trabalharam de forma diferente. Mas atingiram os mesmos objetivos. Então, não importa a ferramenta. O importante é que você atinja os objetivos. Qual é o objetivo? Ser um ser humano melhor. Qual é a ferramenta que eu vou usar para isso? Você tem um leque de ferramenta. Você tem dezenas de opções. Aquela que for de acordo com o seu coração, você abraça e evolui. Entenderam? Todos os caminhos são válidos. Todos os caminhos levam a Deus. Perceberam ou não? Porque, fico imaginando, né? Por que será
que existem só partindo do cristianismo, são mais de 1.500 denominações diferentes. Só partindo do cristianismo. E o planeta Terra não é cristão. Dizem que é 1/3 só, os outros 2/3 não são. Qual é o problema? Nenhum. Deu para você entender ou não? Acreditar em Deus e deixar de acreditar muda alguma coisa? Também não muda. Deu para você entender ou não? Até porque esse negócio de acreditar em Deus é meio complicado, porque não tem como acreditar. Deus é. Deu para você? É mais profundo a reflexão que a gente fala. A gente fala em acreditar porque é o nosso momento evolutivo, né? E aí nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Criamos um Deus customizado para atender os nossos interesses. Mas à medida que você vai evoluindo, você vai reavaliando essa situação. Mas é o nosso momento evolutivo, não tem nada de errado. Só que a gente não precisa da dor para aprender. A gente pode aprender pelo amor. É a primeira opção. A dor só vem quando o amor não resolve. Entenderam ou não? Quantas lições nós poderíamos ter aprendido por amor? Estava nas nossas mãos aprender por amor e nós escolhemos a dor. Entenderam? Faz parte. O problema nem é escolher a dor, o problema é optar pelo sofrimento. Aí fica pior ainda, né? Porque a dor ainda nos ensina, é um impulso evolutivo. O sofrimento é livre-arbítrio. Você pode ficar décadas sofrendo e você não evolui meio milímetro. No sofrimento você não evolui meio milímetro. Na dor você pode evoluir alguns metros. Entenderam ou não? Então vamos lá. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o terceiro aspecto é o aspecto religioso. O primeiro era o físico, o segundo o filosófico. O que é o aspecto religioso? Não importa aonde você esteja, em que planeta você esteja físico, em que camada você esteja inserida. O importante que o que você sente. Deu para você o seu sentimento. O seu sentimento. Ok? Os espíritos, onde vocês acham que estão os espíritos mais evoluídos, inclusive Jesus, nesse momento? Olha, interessante, né? Estamos aqui no dia 30 de maio de 2023, né? Aproximadamente 9 horas e 17 minutos. Eu fico imaginando onde estão os espíritos mais evoluídos, inclusive Jesus. Não estão, vamos por eliminatória, não estão jogando golfe numa colônia espiritual, nem tocando harpa. Tudo bem? Por escolha deles? Por escolhas deles, exatamente. Mas é onde, não é por escolha deles, é onde precisa deles. Deu para você entender? Só que fisicamente eles podem estar lá. Onde eles estão espiritualmente? Perceberam ou não a diferença? Então, não é porque é uma necessidade. Quanto mais você evoluir, não sei se eu vou desanimar vocês, tá? Agora. É só a gente aprender uma lição, falar, agora eu aprendi uma lição. Deus nos coloca exatamente onde não tem aquela lição. Perceberam ou não? Aí você aprendeu a ser uma pessoa educada. Deus te coloca no meio de um monte de gente mal educada. Já repararam isso ou não? Aí você aprende a ficar em silêncio, coloca no meio de um monte de gente barulhenta. Perceberam a lógica de Deus ou não? Como é que Ele faz? E por que Ele te colocou ali? Por que será que Ele te colocou? Porque é lá que precisa de você. Ficar em silêncio, onde está todo mundo quieto, ser educado, onde todo mundo é educado. Deu para vocês entenderem ou não? Então toda vez que eu aprendo uma lição, seja ela qual for, Deus vai me colocar exatamente onde não tem aquela lição, para eu poder aferir até onde eu evoluí e para que eu também possa servir de exemplo. Entenderam ou não? Todas as pessoas que passam pela nossa vida, a gente tem que olhar para cada uma delas da seguinte forma: essa pessoa está me ensinando algo. Como ser, como não ser. Entenderam ou não? Com o exemplo ou com o contra-exemplo. Então você conversa com uma pessoa que é extremamente mal educada, às vezes arrogante, prepotente, você fala, nossa, essa pessoa está me ensinando como não ser. Aí você encontra uma pessoa educada, prestativa, essa pessoa está me ensinando como ser. Dá para agradecer os dois, não dá? Os dois estão me ensinando e os dois estão me ajudando no meu processo evolutivo.
Os dois estão. Então, ao invés de maldizer uma situação ou uma pessoa, qual é a lição que eu tenho em relação àquela situação ou mesmo àquela pessoa? São perguntas que nós precisamos fazer. Então, o aspecto religioso de há muitas moradas na casa do meu pai, não importa onde você está fisicamente, onde o seu corpo espiritual está vibrando, mas onde estão os seus sentimentos. E para isso, não necessariamente você tem que ter uma crença. Porque você vai desenvolvendo e essa crença se torna fé. Fé é confiança. Confiança. Isso é fé. Eu vou dar um exemplo de fé para vocês, que todos vocês já fizeram, né? Acredito que já faz um tempinho que fizeram. Vocês lembram quando a gente era criança? Porque faz um tempinho só, tá? Que a gente era criança mesmo, criança. E de repente a gente ia atravessar uma rua, um adulto pegava na nossa mão. Vocês lembram dessa cena ou não? Você estava preocupado quando ele pegava na sua mão? Por quê? O que significa isso? Fé. Entenderam ou não? Você estava ali, na beira de uma rua, com movimento de carro. Você estava ali, criança, né? Criança. Aí chega um adulto, pode ser quem for, pega na sua mão e segura firme. Você nem olha para ver se vem vir no carro. A única preocupação sua é você olhar para ver se vem vir no carro. E por quê? Porque o fato de segurar na sua mão, estou seguro. Não é assim? Isso é fé. Isso é fé. Por isso que Allan Kardec tem aquela frase, né? Uma das suas máximas. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. As crenças acabam ruindo de acordo com o processo evolutivo, principalmente da ciência. Já repararam isso ou não? À medida que a ciência vai evoluindo, alguns dogmas vão se chocando. Alguns dogmas vão se chocando. Então a fé, ela tem que necessariamente estar alicerçada na razão. Bom senso, discernimento. Por isso que Allan Kardec, no século XIX, disse exatamente isso. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Entender? Isso é fé. Isso não é crença. 90% do que tem no mundo são crenças. Fui bem otimista agora, tá? Mas 90% são crenças. 10% são fé. Ok? Fé é algo interior. Nós ainda precisamos das crenças. Crenças são verdades que se tornaram... Desculpa. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Então, à medida que eu vou evoluindo moralmente, as minhas crenças vão modificando também. Tudo bem? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E fala exatamente de quê, né? O que será que Jesus quis dizer com essa frase? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Foi uma sequência de interpretação aí. Tudo bem? Mas hoje nós sabemos que é interessante, né? É uma sequência de interpretação, mas a palavra reencarnação, ela é relativamente nova. A palavra reencarnação. Mas os antigos egípcios falavam em... Os egípcios falavam... Isso antes de Moisés, tá? Eu estou falando... Moisés é século 13 antes de Cristo. Então os egípcios vieram antes, pouco antes. Metempsicose. Essa é a palavra do Antigo Egito. Que eles acreditavam que a alma retornaria. Ok? É lógico que dentro dessa tese deles... que não é bem assim, mas fez muito sentido, como eles vieram de um outro planeta um pouco mais evoluído e vieram degradados, e os corpos que eles encontraram aqui eram bem mais grosseiros comparado com o que eles tinham, né? Porque os mundos trocam, tá? Emigração e imigração é comum no universo. Quem garante que nós somos do planeta Terra? Tudo bem? Estamos no planeta Terra. Então, como eles vieram e se perceberam que era um planeta primitivo, não era nem prova de expiações, era um planeta primitivo. Então, os corpos eram muito mais grosseiros. E a impressão que eles tiveram, que eles estavam reencarnando, a alma deles estavam voltando num corpo animal, de tão pesado, de tão grosseiro. Eu estou falando de 20 mil anos atrás, 15 mil anos atrás.
Então eles tiveram essa sensação. Então a metempsicose, de acordo com a teoria egípcia, diz o seguinte: a alma vai voltar, mas se ele for muito ruim, muito violento, muito agressivo, ele pode voltar no corpo de um animal. Entenderam? Não é isso que acontece, nós sabemos que não é isso, mas a sensação que eles tiveram, é que eles estavam voltando num corpo inferior. No planeta Terra, o corpo inferior era um corpo de um animal. Tudo bem? Vamos supor que nós, pelo século XXI, com toda a modernidade do século XXI, nós voltássemos a 1500 anos atrás. Qual seria a nossa sensação? Imagina, não tem McDonald's, pessoal. Não tem WhatsApp. Imagina, não tem nada disso. Imaginem uma situação da qual nós estamos acostumados, se a gente voltasse 1000 anos atrás, vamos falar em 1000 anos atrás, que não tinha nada disso. Nada, nem micro-ondas, tá? Nada, nem qualquer coisa nesse sentido. Séries, Netflix. E aí, há 1000 anos atrás, perceberam qual seria a nossa sensação ou não? Então os egípcios também tiveram a sensação. Na Antiga Grécia já é uma outra cultura, eles não falavam em metempsicose, porque essa era uma palavra egípcia, eles falavam em palingenesia. Palingenesia, Palin de novo, genesia, gênese, nascimento, nascer de novo. Então, os gregos já falavam em palingenesia. Os gregos já falavam. Depois, para atender uma necessidade, veio a palavra ressurreição. Tudo bem? Mas para atender muito mais uma necessidade. Hoje vem a palavra reencarnação. Aí você tem o aval de uma parte das ciências psicológicas, já confirmando isso. Ian Stevenson, um dos maiores cientistas dos Estados Unidos, ficou 37 anos da vida dele, ele não é espírita, tá? Ele não é vinculado a nenhuma religião, mas ele ficou 37 anos estudando casos de reencarnação no mundo, pela luz da ciência. No Brasil, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, outro cientista, tudo bem, ele era espírita, mas ele era cientista. Ele passou décadas estudando a reencarnação pelo foco da ciência. Então, a reencarnação, o que é? Você reencarnar é você trazer a mesma individualidade, agora numa outra personalidade. Numa outra personalidade. A personalidade tem prazo de validade. A personalidade. Ela tem data de nascimento, não sabemos exatamente qual vai ser a data de falecimento, não sabemos, ok? Temos uma ideia, daqui 80, 90, 100 anos, essa é a ideia, mas não sabemos exatamente. Então, a personalidade morre. Mas a individualidade não. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam ou não? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Porque a individualidade é você. Você vai mudando a personalidade. Então eu posso reencarnar de que forma? Tanto faz. Deu para você entender ou não? Em que país? Em que cultura? Tanto faz. Tanto faz. O que importa não é a forma, o que importa são as lições que aquela personalidade vai trazer para vocês. Entenderam ou não? O importante não é saber a forma, mas quais são as lições para aquela equação de tempo que será importante para você. Em que país, que cultura. Então o espírito ele escolhe, junto com seus orientadores, olha, para aquela equação de tempo, você tem algumas lições. Naquele lugar, daquela forma, daquele jeito, vai ajudar a despertar em você o aprendizado daquelas lições. Entenderam ou não? Então a personalidade muda, mas a individualidade não muda. Não muda, a individualidade, você só vai evoluindo a individualidade. Ela vai evoluindo, mas ela não muda nesse sentido. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Então, quando a gente olha essas 4 lições aqui, entende o conceito de cada uma delas. O conceito, hoje eu passei só o conceito, eu fiz um resumo das últimas 4 aulas em algumas palavras. Mas quando eu entendo o conceito de cada uma delas, que eu tenho subsídio para começar a olhar para o Sermão da Montanha. Da primeira lição do Sermão da Montanha. Entenderam? Então o Sermão da Montanha é uma montanha. Primeiro porque é uma montanha. Nós vamos ficar algumas semanas subindo degraus. Cada degrau tem a sua característica. Cada degrau tem o seu subdegrau.
ok? Então é necessário esforço. Já subiram em alguma montanha alguma vez? Esforço físico, não é isso? Primeira coisa, tem hora que você para, você respira, você acha que você não vai conseguir, aí você sobe mais um pouco, aí respira mais um pouco. Então vai exigir esforço físico. Aqui vai exigir esforço espiritual. E não é menor do que o físico, tá? Tem hora que a gente fala, nossa, o físico era tão mais fácil. Tão mais fácil. Então são 8 degraus. 7 mais 1. Por que 7 mais 1? Né? Porque quando eu olho o que Jesus disse como recompensa no primeiro, é igual ao 8º. Como que eu posso ter a mesma recompensa no primeiro e o 8º? Está escrito, quem for lá em Mateus, vocês vão perceber que é a mesma recompensa. Vamos falar em recompensa, tudo bem? É um jogo de ação e reação. Não pode ser que eu tenha alguma coisa diferenciada no 8º que eu ainda não entendi. Por isso que é 7 mais 1. É como se fechasse o 7 e começasse um outro ciclo. Entenderam ou não? Entenderam? Então são 7 degraus mais 1. Porque o oitavo é como se nós tivéssemos adquirido uma visão tão mais dilatada, que o reino de Deus do 1, quando você olha do 8º, você fala, nossa, é muito maior do que eu imaginava. É muito mais profundo, é muito mais complexo, é muito mais espiritual do que eu imaginava. Porque no primeiro fala sobre humildade. Então a principal característica, a principal virtude, o principal degrau, o degrau mais difícil é o primeiro. E por que é o primeiro degrau, é o degrau mais difícil? Porque nós estamos na inércia. Deu para você entender ou não? Nós estamos espiritualmente, tá? Nós estamos parados espiritualmente. Nós estamos, intelectualmente falando, no século 21. Vocês concordam comigo ou não? Intelectualmente falando, nós estamos no século 21. Moralmente falando, nós estamos na Idade Média. Vocês concordam com isso ou não? O mundo evoluiu quase nada de 500 anos para cá, no sentido moral. Nós só aperfeiçoamos as nossas armas, mas continuamos guerreando do mesmo jeito. Sim ou não? Então, quando eu olho, né, as armas da Idade Média e as armas de hoje, você fala, a minha intelectualidade, a minha tecnologia construiu armas muito mais poderosas, viu? Você construiu armas muito mais poderosas. Perceberam que não mudou o conceito? Você continua com o mesmo espírito guerreiro, violento, agressivo, mais intelectualizado, mais modernizado. Entenderam? Então, assim, por 500 anos, já faz 500 anos, que nós estamos estagnados espiritualmente. Moralmente, evoluímos quase nada. Quase nada. Se eu fosse colocar isso num gráfico XY, ok? Y, X, tudo bem? A evolução, e colocar os séculos aqui, ó, século 15, 16, 17, 18, 19, 20, começar pelo 15, né? Então você tem um gráfico, intelectualmente nós fizemos isso, ó, somente século 19 e 20, vocês concordam ou não? Então vinha, depois deu um salto, 19 e 20 demos um salto, intelectualmente falando. Moralmente ficou, não diria que ficou uma linha reta, mas houve uma inclinação aí de 2, 3 graus no máximo, entenderam ou não? Então aqui que é a hora, subir a questão moral. Para subir a questão moral, a questão intelectual é extremamente importante. Porque senão, nós vamos criar uma fé cega, uma fé fanática. Não é uma fé baseada em bom senso, em razão, em ciência. Nós vamos buscar o fanatismo, e em cima do fanatismo nós já sabemos todo o estrago que nós já fizemos, em nome de Deus. Quantos estragos! Já se mataram muito mais gente em nome de Deus do que todas as guerras reunidas. Veja como não faz sentido nenhum. Agora, né? Começa a não fazer sentido para nós. Mas alguns séculos atrás fazia muito sentido. Pegamos aquela frase de Jesus que fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso? E saímos matando em nome de Deus.
Está escrito na lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, matamos em nome de Deus e só amamos o próximo que estava próximo, que era próximo de nós, que atendia os nossos interesses. Aqueles que não atendiam os nossos interesses, nós matávamos também. Sim ou não? Fizemos isso muitas vezes, viu? Ainda bem que reencarnamos com a bênção do esquecimento. Com a bênção do esquecimento. E mesmo assim, às vezes, vem uns flashes de algumas coisas que já nos atormentam. Imagine se nós tivéssemos com toda a lembrança de forma nítida. A vida seria insuportável. Entenderam ou não? A vida seria insuportável. Então, quando a gente olha essa escada aqui, nós vamos entender que é uma escalada, é um roteiro, são 8 vibrações, ok? São 8 passos e 6 níveis. Isso vai cair na prova, tá? Anota porque isso vai cair na prova. São 6 níveis. Nós vamos entender o que são cada nível, o que representa cada nível e por que a colocação, por que Jesus colocou exatamente nesta sequência. Tudo tem um porquê e tudo tem uma razão. Então, por exemplo, o primeiro nível, 1, 2 e 3, aí semana que vem a gente vai estudar um por um. Estou dando hoje a ideia geral, porque quando você dá a ideia geral é mais fácil depois você pegar os detalhes, ok? Então os primeiros 3 níveis, os primeiros 3 degraus, 1, 2 e 3, ele é chamado de primeiro nível. Então, degrau 1, degrau 2, degrau 3, não dependemos de ninguém, só de nós mesmos. É um nível chamado psicológico, eu. Então a palavra eu aparece no degrau número 1, no degrau número 2, no degrau número 3. Eu não dependo de ninguém para administrar, para gerir esses primeiros 3 níveis. É lógico que eu estou vivendo com pessoas, em situações, mas introjetar isso dentro de mim e começar a trabalhar isso dentro de mim é uma decisão pessoal. Entenderam ou não? Ninguém me impede, só eu mesmo. Meu maior empecilho nos primeiros 3 degraus não estão fora de mim. Estão exatamente dentro de mim. Então os primeiros 3 níveis, os primeiros 3 degraus, o primeiro nível fala da estrutura psicológica. O segundo, o quarto degrau é o segundo nível. Então o quarto degrau é o segundo nível. É a dimensão espiritual. É a necessidade que todo ser humano tem, de buscar algo além da matéria. Não exatamente uma religião, até pode ser. Deu para você entender ou não? Até pode ser, mas não necessariamente. Não necessariamente. Então eu posso ter religião, religiosidade e espiritualidade no mesmo pacote. Você concorda ou não? Como não necessariamente. Eu posso ter uma espiritualidade muito elevada e não necessariamente estar vinculado a uma religião. Perceberam ou não? Então o quarto nível é o ser humano que começa a entender através da fé, de uma fé raciocinada, não de uma fé racionalizada, de uma fé raciocinada, aquele creio porque sei. Não é mais o creio porque creio. Creio porque sei. Sei porque pesquiso, estudo e confronto. Deu para ver? Confronto no sentido de ideias. Então, o segundo nível, o quarto degrau, é a necessidade que todo ser humano tem de buscar algo que transcende. Não necessariamente uma religião ou uma filosofia espiritualista, não necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente. Então todo ser humano chega um momento do seu processo evolutivo e fala, tá, mas eu sinto algo que está fora dos 5 sentidos físicos. Eu percebo algo que os meus olhos não veem. O que é isso? Deu para você entender ou não? Então o quarto degrau é a dimensão espiritual. Significa o segundo nível. O quinto degrau, aí vem o outro, a outra pessoa. Olha, interessante. Então quer dizer que eu tenho que trabalhar 4 degraus primeiro para chegar ali? Sim. Eu preciso trabalhar o eu, 1, 2, 3. Preciso trabalhar a espiritualidade no quarto. E o quinto, já antecipando alguma coisa para vocês, é a questão do perdão.
É exatamente a questão do perdão. Então eu tenho que estar muito bem preparado psicologicamente. Eu tenho que buscar algo fora da matéria para entender o que significa o perdão. O que significa o perdão? Qual é a necessidade, né? Aí vem aquilo que choca a gente, né? De Deus não perdoa, Jesus não perdoa, Maria não perdoa, São Francisco não perdoa. Todos os espíritos evoluídos, nenhum deles perdoa. Já é tão mais fácil pensar o contrário de tudo isso, né? Aí vem uma doutrina espírita. Não. O perdão é uma atitude humana, não é uma atitude divina. Só perdoa quem se sente ofendido, magoado e ferido, machucado no seu orgulho. Sim? 90% das nossas mágoas tem um outro nome, orgulho ferido. Então, esses espíritos já trabalharam isso. Eles se entristecem com as nossas atitudes. Até aí eu concordo. Mas eles não se magoam com as nossas atitudes. Entenderam ou não? Até então era tão fácil, né? E aí a gente até fala que Deus te perdoe. Não, está tudo bem. Mas por que Jesus, pregado na cruz, disse aquilo lá? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles fazem. Naquele momento, o ser mais injustiçado estava nos ensinando a lição do perdão. Entenderam ou não? Aí ele estava materializando uma necessidade nossa. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E se a frase fosse hoje, como é que ficaria? Não sei, não sei se sair assim, né? Mas a frase ficaria, 2000 anos atrás, pouco mais, nós éramos protegidos pela nossa ignorância, tudo bem? Né? Hoje a frase ficaria assim: Pai, fortalece-os, eles já sabem o que fazem. Entenderam ou não? Mudou ou não? Mudou, né? Porque há 2000 anos atrás eu era ignorante. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje, 2000 anos depois, com 2000 anos de evangelho, ter reencarnado várias vezes, não dá para falar que eu sou ignorante. Não dá. Pai, fortalece-os, eles já sabem o que fazem. Entenderam ou não? Não sei se é tão bom assim evoluir, né? À medida que a gente vai evoluindo, os conceitos vão mudando dentro da gente. No sexto, que é o quarto nível, né? O ser humano aí começa a buscar qual é a sua essência. Qual é a sua essência? Né? O que realmente importa. Ele pode ter uma vida de sociedade, não é essa a questão. Se estamos reencarnados, temos todas necessidades. Mas a proposta dele é muito mais com a sua essência. O compromisso dele é muito mais com a sua essência. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? É todo um simbolismo aí. A cruz, né? Ela é um símbolo. E esse símbolo dá para ser traduzido de N formas diferentes. Vou trazer só uma das formas. Tá? Vocês já repararam que a cruz, ela tem uma trave vertical, certo? E tem uma trave horizontal. E está fincada no chão, ok? Está chumbado no chão. A trave vertical. E está olhando para cima. Se a gente olhar com mais detalhes, nós vamos perceber que a trave vertical, que está com os pés no chão e olhando para cima, é maior que a trave horizontal. Repararam isso ou não? Repararam que a trave vertical, que fica de pé, ela é maior que a trave horizontal? Então a trave vertical são valores espirituais. A trave horizontal são valores materiais. O que acontece se eu fazer assim com a trave horizontal? Perceberam o que está acontecendo com o nosso mundo hoje? Os valores materiais, que são importantes, claro que são, somos encarnados, mas toda vez que eu supervalorizo as coisas materiais, a trave horizontal ela vai ganhando dimensão. Chega uma hora que ela desequilibra. Entenderam ou não? Então eu posso estar encarnado, devo estar encarnado, preciso estar encarnado, sim, mas eu sou um espírito em experiências terrenas. Eu não sou corpo tendo experiência espiritual. Eu sou um espírito. Então se eu sou um espírito, a minha trave vertical é espiritual. Os meus valores têm que ser espirituais. É que nem aquele exemplo que eu dei para vocês, da loja de departamento. Lembram disso ou não?
Nunca se esqueçam desse exemplo da loja de departamento. O planeta Terra é uma loja de departamento, onde você tem de tudo que você precisa, absolutamente tudo. Só que ela tem uma porta de entrada e uma porta de saída, e uma está de frente com a outra. Ok? Para eu ficar nessa loja de departamento, eu preciso de um corpo. A loja de departamento me oferece esse corpo, é o meu corpo físico. Para que eu possa interagir na loja de departamento, eu preciso ter um corpo compatível. 100 anos depois, eu tenho que devolver esse corpo. Usadinho, mas tenho que devolver, estragadinho, mas eu tenho que devolver, não tem problema, faz parte. Então, nem o corpo é meu. Imagine se eu quiser levar alguma coisa da loja do departamento. Deu para você entender ou não? Não adianta, nem o corpo eu vou levar. Nada, absolutamente nada. Eu vou levar as aquisições intelectuais e morais. Aí sim, o que eu aprendi, mas nada material eu vou levar. Nada, tudo é da loja de departamento. Tudo, absolutamente tudo. Até o meu corpo é da loja de departamento. Na porta de saída eu vou ter que devolver o meu corpo. Então, se eu me apegar em demasia, em excesso às coisas materiais, o que vai acontecer? Desequilíbrio. Eu vou ficar preso. Eu vou ficar chumbado em situações, em lugares, em posições sociais que foram importantes. Claro que foram, mas foram. Aquilo faz parte da minha personalidade dentro da loja do departamento. Se eu não tiver essa consciência, o que vai acontecer no final da jornada? Um nível de sofrimento. E aí, por isso, o umbral está lotado. Pessoas presas. Literalmente, a pessoas, a coisas, a lugares, a posições sociais, a bens materiais. Presas. Não conseguem se desvincular. Porque a trave horizontal foi muito maior que a trave vertical. Muito maior. É o que acontece com o nosso mundo. O materialismo. Né? Nem se comentam muito isso, mas o materialismo, ele é considerado hoje a segunda maior causa de suicídio no mundo. Nem se comenta, né? Nem se pode comentar muito, né? Porque os interesses são materiais. Mas o materialismo, não estou falando, pessoal, do consumo, que é necessário, estou falando do consumismo. Tudo bem? É diferente, conceito diferente. Consumir todos nós precisamos. Mas esse consumismo desenfreado, desequilibrado, onde nós vamos nos identificar com coisas, pessoas, lugares, posições, como se aquilo fosse a nossa vida. Aquilo é importante, numa importância relativa, para chegar um momento que eu tenho que abrir mão de tudo isso. Ter sem que o ter te tenha. Exato, ter sem que o ter te tenha. Né? E aí aquela perguntinha, né? Nós estamos no plano espiritual, alguém vem e faz aquela perguntinha básica. Quem é você? Né? Parece simples responder isso, mas não é não. Porque se você se idealizou com coisas materiais, posições sociais, você só sabe falar sobre isso. Só sabe falar sobre isso. Não é isso que está perguntando. Não é isso que está perguntando. Então ele tem que se preparar para algumas coisas em vida, vamos dizer assim. Em vida, já nos preparando psicologicamente, espiritualmente, porque esse momento vai chegar, é fatal. É fatal. Não sei se vai ser daqui 80, 90, 100, 110 anos, mas que vai chegar, vai. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Por mais que a medicina evolua, que a gente vai para 120 anos, não tem problema. Isso faz parte. Mas vai chegar uma hora que vai. Que eu tenho necessariamente mudar de ciclo. É uma mudança, então eu desencarno aqui, encarno lá. Entenderam ou não? E aí é um processo. Eu desencarno lá, encarno aqui. E aí o processo é assim. E o processo vai caminhando. Tudo bem? Quando a gente passa na busca da essência, aí já começa uma misturança na cabeça da gente. Você fala, e agora? Aí nós vamos lembrar uma frase de Paulo, do apóstolo Paulo, que diz assim: não sou mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Entenderam ou não? Quem conhece um pouco da Bíblia sabe dessa frase. Por quê? Começa a confundir ele com, não exatamente, pessoal, com um personagem, mas com um ensinamento. Deu para você entender ou não?
Então aqui, ó, no sexto degrau, quando você encontra a essência, você fala, nossa, mas eu faço parte de um todo. Faço parte de um todo. Eu não sou nem melhor nem pior, faço parte de um todo. Então aqui começa uma briga entre o meu eu, daqui para baixo, e o meu, eu sou um Cristo, daqui para cima. Daqui para cima. As coisas começam a se confundir. Ok? Um instrumento de Deus. Não no quesito religião, não é isso que eu quero falar. Não é isso. Mas um instrumento do amor de Deus, do bem de Deus, da prosperidade. Deu para você entender ou não? Um instrumento nesse sentido. Do amor de Deus. E no último degrau, a diferença. Então, esses espíritos, né, que nós chamamos de exemplos, grandes missionários, eles deram um tempero, vocês concordam ou não? Todos eles, independente da área aqui de atuação deles. Eles deram uma temperada, eles deram uma modificada por exemplos. Falaram muito pouco, fizeram muito mais. Esses espíritos, eles fazem muito. Falam pouco, mas falam muito mais. Aí são considerados o sal da terra, o cume da montanha. Chegamos no final. Já estão aquecidos para a gente começar a semana que vem? Sim. Hoje foi só um aquecimento, pessoal. Para saber, é uma montanha ou não é uma montanha? Não é um monte. Por mais que Jesus tenha falado em cima de um pequeno monte, quando a gente começa a entender, é uma montanha. Por isso que alguns estudiosos, alguns filósofos chamam o sermão da montanha. Parece que eles escreveram errado. Não escreveram errado. Quem se aprofundou, quem estudou, quem pesquisou, percebeu que essas 8 virtudes que todos temos, interessante, né? Que todas essas virtudes, todos temos. Só que precisam ser o quê? Desenvolvidas. Desenvolvidas. Então daqui 10 mil anos nós vamos pegar o sermão da montanha. Uma outra visão, muito mais profunda. Então aquelas camadas espirituais que eu passei para vocês, arte geral, amor fraterno, diretrizes do planeta, eles estudam o sermão da montanha. Eles vão lá em Mateus, pegam a Bíblia, Mateus, capítulo 5, de 3 a 11, e eles conversam sobre o sermão da montanha. Espíritos para nós são espíritos muito iluminados, mas muito iluminados, quase sem referência para nós. Eles vão lá na Bíblia, leem exatamente como foi escrito há 2000 anos atrás, com as mesmas palavras. Então, bem-aventurados, eu troco pela palavra felizes. Bem-aventurados para aquela época. Hoje ficaria aqui, felizes. Ou avante, quer dizer, avancem. Avante é uma outra palavra, onde eu coloco bem-aventurados os misericordiosos, felizes os misericordiosos, avante os misericordiosos. Entenderam ou não? Nós trocamos às vezes as palavras para ficar mais adequado ao nosso momento, para melhorar nosso entendimento. Mas a essência, o conceito, nós não mudamos. Tudo bem? Preparados para a semana que vem? Sim. Então, semana que vem nós vamos começar o degrau 1. Ou o degrau 2, vamos ver o tempo que vai dar, 1 ou 2, é certeza que a gente vai conversar. Ok? Vamos fazer a prece de encerramento, então. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Tem muita coisa para pensar, né? Então, ótimo. Então vamos, nesse momento, agradecer a essa oportunidade, a esse acolhimento, ao passe espiritual que recebemos, a alegria de estarmos falando sobre Jesus, conversando sobre Jesus, trazendo os seus ensinamentos para o nosso coração. Agradecemos a toda a estrutura material e espiritual dessa casa, a todos os religiosos, a todos aqueles que trabalham na filosofia espiritualista, independente de qualquer rótulo, a todos aqueles que falam de amor, que falam de paz, de alegria, de trabalho, que enxergam a todos, absolutamente a todos, como irmãos. Agradecemos também aos nossos antepassados, aos nossos pais. Graças a eles nós estamos aqui hoje. Que possamos fazer sempre o nosso melhor, dentro das nossas possibilidades, ressignificando os nossos conceitos, ampliando os nossos horizontes, percebendo que a vida é uma escola, o tempo é o professor, e que possamos ter sempre o sentimento de gratidão dentro dos nossos corações, para que possamos nos sentir dignos
envolvidos, plenos, tendo a certeza que não estamos aqui por acaso e que Deus, Jesus e toda a espiritualidade que nos assiste confia na nossa potencialidade, na nossa vontade e no nosso desejo de sermos pessoas melhores, principalmente em relação a nós mesmos. Que assim seja.